Bom, Ronald, nós estamos aqui ao seu fundo, o túmulo do pastor Sauer-Braun. Então agora a gente vai entrar num fator que complica ainda mais a história do padre, da questão religiosa, né, que envolve o padre Jacob Joá. Em 1824 chegam os germanos, né, a gente usa o termo germano, que a Alemanha não estava unificada, mas são os alemães. Sim. Chegam e a gente sabe que os alemães são de maioria protestante. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que nessa segunda leva, né, o Estado imperial ele entende que a primeira imigração não deu certo, porque os suíços acabaram abandonando os lotes coloniais, não conseguiu plantar direito, eles estavam passando penúria e começam a descer rumo a Cantagalo, e vão se espalhando até Cantagalo. O Estado Imperial, então, olhando para isso, fala assim, bom, eu vou fazer mais uma tentativa, fazendo esses imigrantes, fazendo com que esses imigrantes venham até o Brasil, e eu vou encaminhá-los para lá, para fazer uma nova tentativa, porque os erros que foram cometidos com os suíços, eu não vou cometer mais. Isso digamos assim, o que o Estado entende. Óbvio que tem vários impasses e várias relações aí, enfim, vários acontecimentos em torno disso, mas a grosso modo foi isso que aconteceu. Quando eles chegam na armação da Praia Grande de Niterói, eles vêm em 2 navios Argos e Caroline, esses em 1824 isso, né? Na verdade eles começam a se deslocar em novembro de 1823 e vão chegar só aqui em Friburgo em maio de 1824, né? Eles ficam lá em Niterói aguardando para ver para onde eles iriam, né? O Estado quer que eles venham para cá, os agentes de imigração, cada um no seu interesse, quer que eles vão para o sul da Bahia, né? Porque eles tinham terras lá para exploração de diamante. Frankenstein, né? Leopold Frankenthal. Frankenstein. Na verdade, as terras eram do agente de imigração Schaefer, que era um diplomata, tinha uma relação com Dona Leopoldina. Dos alemães, né? Isso, foi o equivalente. Porque essas imigrações, elas não têm só em 1818, ela tem até anteriormente e posteriormente, né? E elas não param, não tem um hiato entre 18 e 24. Todo ano tem imigração. Você tem aí ao todo aí, praticamente até 1850, você vai ter quase todos os anos navios saindo da Europa e vindo para o Brasil. Né? A gente vê aí, só cortando você um pouquinho, a gente vê hoje essas intermediações desses imigrantes, essas pessoas que alugam barco, que prometem levar os imigrantes da África para o sul da Itália e tal. A gente pensa, era exatamente essas pessoas. Sim, eram equivalentes, né? No caso do Estado Imperial, essas pessoas, algumas eram autorizadas, outras não. No caso dos chefes, ele era autorizado pelo próprio Dom Pedro I, mas quem estava intermediando essa relação era José Bonifácio. E aí eles chegam em Niterói. Há uma espécie de corrida de estafeta, né? Que você pega esse grupo, leva até uma determinada fazenda, dessa fazenda vai para outra e assim por diante até chegar em Friburgo. Eles levam cerca de 8 dias para fazer esse trajeto, coisa que na época podia fazer a 40 horas a cavalo. Você tem 342 alemães, só que só chega em Friburgo 286. Há uma perda aí porque só 2 morrem, não morrem muito nessa leva. Mas alguns ficam instalados lá no Rio de Janeiro mesmo, no batalhão de estrangeiros, que vai serviço militar, né? E aí eles chegam junto com um pastor que a gente chama de pastor colado,
E aí a gente tem um problema, porque até então a estrutura que eu expliquei anteriormente era de uma figura católica ser um servidor do Estado. Agora você tem uma figura protestante sendo um servidor do Estado. Só que a Constituição de 1824 não permitia. O Estado era confessional, né? O Estado era católico. Então como é que um Estado católico tem um servidor protestante? Não tem lógica, né? Imagina a cabeça do Jacob Joar, quando esses alemães chegam. Quando os alemães chegam, ele não vai ser boa coisa, né? Até mesmo porque você tem uma questão hegemônica. Então, o padre, ele era um líder, e o seu aparato e os seus rituais religiosos católicos eram hegemônicos, né? E eu vou utilizar até uma expressão que as pessoas consumiam aquilo ali. Quando chega um pastor que é protestante com outros rituais, evangélico reformado, quebra esse monopólio e faz uma espécie de contra-hegemonia, né? Porque era minoria. E não só isso, mas os suíços que eram evangélicos reformados, que estavam sobre a autoridade do padre, eles deixam de lado essa questão do termo de abjuração e migram para o grupo do Sauerbrunn, aí já vai dar problema, porque aí a questão virou política, né? Porque aí há uma quebra de monopólio aí dos rituais religiosos e a perda de capital político, né? Para o lado do padre Joá e acúmulo para o pastor Sauerbrunn, né? E aí o que acontece? Vai dar problema porque o padre vai acusar o pastor de ter feito um casamento bígamo, de ter feito um casamento onde uma pessoa já era casada. As instituições vai se abrir uma investigação a modo do Ministério Público, né? Como se fosse, e vai se averiguar que não procedeu essa acusação, né? Como se fosse um tribunal mesmo, mas não teve uma presença, um aparato do tribunal jurídico aqui em Friburgo, mas o processo houve, né? E não só de casamento, no caso o casamento católico e o casamento protestante, mas também um ritual fúnebre pomposo. O pastor foi acusado de fazer ritual fúnebre com ornamentado. Ele enterra o Nicolas Porchat, que era evangélico reformado suíço, sai lá da Casa 99, que mais ou menos fica ali na Village do Alto, né? Que a Village do Alto é a Village nossa, né? Que a gente chama hoje. E sai mais ou menos lá da Village e vem enterrar o Nicolas Porchat aqui, nesse cemitério. Então ele sai de lá, ele caminha tudo isso, com um monte de gente seguindo, né? Ele, nesse cortejo fúnebre. Chega aqui, ele faz o ritual evangélico reformado, né? E acaba enterrando o Nicolas Porchat aqui. Agora, então aqui já havia o cemitério, porque só para as pessoas entenderem, onde hoje é o Paissandu, foi ali que se concentraram os alemães, né? Sim, os alemães e também os suíços evangélicos reformados, também se concentraram ali. Seria assim, seria que eles falam no encontro dos rios, né? Sim. Porque então, por isso o cemitério alemão está aqui. Sim, exatamente. Aí, essa gleba de terras foi dada pela Câmara Municipal para servir de cemitério? Na verdade, o que acontece? Os dois primeiros lotes fizeram do governo, né? Quando se montou a vila aqui teve aquela transação de terras entre o Monsenhor Miranda e o Lourenço Correia Dias, toda aquela transação ali, ela foi, digamos, reservada em relação a essas terras, que são o lote 1 e o lote 2. O lote 1 e o lote 2 é toda a área urbana da vila. E aí aqui o Estado monta o seu aparato. Então você constrói moinho, você constrói as casas, você constrói o chateau do Roi, né, que é onde fica a supervisão da colônia. E aí o que acontece? Essa área aqui é uma área do Estado, né? Então o fato do cemitério estar aqui e o fato também do cemitério católico estar lá, perto da área urbana, demonstra que esses dois aparatos são públicos, né? Só que tem uma contradição aí que o cemitério católico
ele era legal, era do Estado confessional. E o cemitério dos alemães não era. Mas aí o Sauerbrunn trouxe, como você citou, uma pessoa para ser enterrada aqui. Sim. Nesse momento já era uma área destinada para o cemitério protestante? Sim, porque, assim, quando eles chegam, o filho do pastor morre. Né? O filho do pastor Sauerbrunn, Peter Leopold, ele tinha nascido em alto mar, a mãe morre, eles conseguem chegar. Quando o Peter Leopold chega aqui, ele já está com mais ou menos 3 meses de idade, 4 meses de idade. E aí o primeiro ritual não católico, digamos assim, da vila, vai se dar aqui enterrando. O próprio pai oficiou a cerimônia. O sermão, né? Tudo de o sermão e o ritual... porque o ritual, a gente não pode dizer também que o ritual foi luterano. Por quê? Porque para além de ter luteranos presentes naquele cerimonial, também tinha outros que não eram luteranos, mas eram evangélicos reformados. Que no caso tinham calvinistas, tinham moravianos. Então a gente não pode dizer que esse ritual, esse primeiro ritual, esse ritual é luterano. Não, ele é evangélico reformado. Por quê? Porque abrigou diferentes confissões não católicas nesse primeiro cerimonial. Passou esse cerimonial, o filho do pastor não podia ser enterrado lá no cemitério católico, instala esse cemitério através desse ritual. Posteriormente, cerca de 4 meses, 3 meses depois, acontece esse caso do Nicolas Porchat, que ele sai lá da casa dele e vem enterrar o Nicolas Porchat aqui. Para o padre Joá, ele fez um culto fúnebre público, o que era interditado, o que era proibido pelas leis criminais do Império. Né? O Estado era confessional e não podia. Quer dizer, os protestantes poderiam ter sua religião, contanto que a praticassem de maneira discreta, sem lugar de culto. Exato, sem ser publicizado, sem manifestação. Só que, como que você vai fazer isso se o Nicolas Porchat, não católico, morre lá na casa dele, lá na Village, e tem que ser enterrado aqui no cemitério? Tem um monte de gente, né, que faz parte, alemães e suíços, que faz parte do rebanho de Sauerbrunn, que conhece o Porchat. Como que ele vai evitar que as pessoas não sigam o seu esquife, né, digamos assim? Então ele vai se defender dessa acusação, dizendo, olha, eu fiz isso, a mesma coisa eu fiz lá quando eu cheguei na Armação da Praia Grande de Niterói. Lá eu fiz 3 enterramentos e não tenho problema nenhum. E aqui, quando eu chego aqui, eu faço a mesma coisa e o padre está me acusando de criminoso. Eu não estou aqui, aí ele até utiliza uma passagem bíblica, né, de Mateus, do Evangelho de Mateus, dizendo que ele não queria brigar com ninguém, que ele era servo. Ele não era a autoridade máxima, ele era servo e estava ali para servir. As autoridades vão arrefecer, né, e vão falar, olha, vocês são representantes civis também, quer queira, quer não, vocês são representantes de uma sociedade civil também. Então vocês se comportem, não criem vergonha, até as autoridades, principalmente quem estava julgando era o Luiz Carvalho lá de baixo, o Luiz Carvalho Melo, que ele estava lá na corte, também junto com o Monsenhor Miranda, né? Dizendo o seguinte, olha, o rei também manda dizer para vocês tentarem se entender, porque vocês são representantes não só de Deus, mas também da sociedade. Né? E aí passa esse caso e a partir desse caso você tem uma série de outros casos, não vai dar mais problema, quer dizer, pelo menos não está na documentação, vai ter uma série de outros indivíduos que eram, digamos assim, interditados pela Igreja Católica de serem sepultados no cemitério Bento, cemitério católico, e acabam sendo enterrados aqui, como os duelistas, né? Tem um túmulo ali do Alexander, né? Duelistas, natimortos, os que não são batizados, os suicidas. A questão do suicida é muito interessante também, porque o pastor Sauerbrunn, a escola de formação onde ele passou, a teológica liberal, digamos assim, a gente tem que até explicar um pouco essa questão liberal, que vai levar em conta o contexto social. Diz o seguinte, que não há julgamento do suicida, né? Diferentemente do católico.
Do católico há um julgamento para o suicida. O evangélico reformado diz, olha, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele se matou, mas a gente não tem... só ele é que sabe o que aconteceu com ele mesmo. E aí eles vão acolher esses corpos. Né? Isso não aconteceu só aqui, aconteceu em várias partes do Império do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro também. Né? Então, os não católicos vão acabar sendo absorvidos por cemitérios protestantes. Né? Você, então, pelo que você falou, depois desse episódio, como é que transcorreu a relação entre o Sauer Braun e o Jacob Joá? Então... Você falou que depois não houve mais, não há mais um registro de conflito. Não há registro de conflito. O que há é assim, a figura do padre, ele vai estar ainda ali compondo as estruturas hegemônicas da vila, né, como por exemplo a Câmara Municipal, ele vai estar ali na Câmara Municipal como vereador, por exemplo. Ele era maçom também, né? Até 59 ele era maçom, porque aqui a maçonaria acaba, e até 64. 64 porque há uma encíclica que vai proibir os padres de serem maçons. Há uma separação aí da Igreja Católica com a maçonaria. Mas até então ele podia ser maçom tranquilamente. Ele vai ser maçom, vereador e compondo a autoridade religiosa e pública da vila. No caso do pastor Sauer, ele vai tentar ser vereador, ele não vai conseguir. Ele se candidata a vereador, vai ganhar muito pouco voto e não consegue compor ali a Câmara Municipal. Mas ele fica como um representante do Estado para rituais religiosos, e ele vai mandar todos esses dados que ele produz aqui, os livros de óbito, os livros de casamento, tudo para o Rio, que ele tem que prestar conta, né, dos ofícios que ele está fazendo aqui, né, como sacerdote imperial, digamos assim. E ele ganhava para isso, inclusive, né? Esses subsídios também vai ter um problema entre eles e o Estado também, porque esses subsídios ele só consegue ganhar os 2 primeiros anos, depois nunca mais, e ele vai reclamar disso até na hora da morte, em 1864, né? Mesmo depois aí de 40 anos ele vai estar reclamando e reivindicando esses subsídios que o Estado nunca pagou. Mas o papel dele de sacerdócio, de registro de ritual, ele vai conseguir exercer. Quer dizer, então aqui está o túmulo dele, né, do pastor? Sim, exatamente. Exatamente. Aqui também é o filho dele, né? Ele morreu em 1864. O Peter Leopold também está enterrado aqui, e a esposa dele, a Charlotte Sauerbrunn, também, né? Ele vai ter 22 filhos, né? E Com a mesma esposa? Não. O que é que acontece? Ele teve 2 esposas. Uma morreu no alto mar, dando à luz ao Peter. E quando ele chega aqui, ele casa de novo. E aí, daí que vem a primeira, ele tinha 8, né? E a segunda ele tinha 14, né? 14 filhos. E aí ele, a segunda esposa e o Peter, e mais um também, mais um filho dele também, vai estar enterrado aqui, que é o Guilherme Sauerbrunn, que inclusive foi batizado pelo José Bonifácio, né? Ele é padrinho, o José Bonifácio era padrinho de um dos filhos do Sauerbrunn, né?